gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Paloma. Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que vai acontecer o meu trabalho juntamente com o pessoal do meu grupo. Esse vídeo vai estar dividido em 2 tópicos, esse trabalho na verdade vai estar dividido em 2 tópicos. Eu vou estar explicando para vocês o primeiro tópico como se fosse uma situação. Então, todos nós sabemos, como futuros enfermeiros, que a gerência na parte da enfermagem é muito importante para a organização de tudo. Então, assim, temos os 4 tópicos que são planejamento, organização, a direção e o resultado. Então, no planejamento, temos que pensar da seguinte maneira: o que queremos, aonde estamos e o que temos agora. Então, assim, a partir do planejamento, já temos que ter em mente o nosso resultado. Então, eu vou dar uma situação para vocês e vou incluir esses 4 tópicos. Temos o seu José. Ele tem 55 anos, está internado na UTI Covid há 40 dias e ele sofre por lesão por pressão. Então, diante desses 4 tópicos que eu citei, o planejamento do seu José. No planejamento, nós temos que priorizar a melhora dele, que ele saia desse leito principalmente curado e sem lesão por pressão. Então, nesse planejamento que a gente montou, temos que orientar os técnicos e auxiliares na mudança de decúbito, que seria de 2 em 2 horas, realizar a troca de curativo e a hidratação da pele, dentre outras coisas, que seria englobando toda a melhora do seu José. Na organização seria a separação dos materiais para a realização do procedimento, como o soro fisiológico, a gase, o antibiótico e também o hidratante. Na direção, nossa obrigação como enfermeiro seria organizar os técnicos para a realização do procedimento. Então é muito importante organizarmos os técnicos e olhar a escala para ver quem é que vai estar disponível, também na troca de plantão. E por fim, teremos o controle do resultado, que seria acompanhar e monitorar a avaliação do curativo feito pelo técnico e avaliar o procedimento, observando se chegamos ao resultado. O nosso resultado seria se esse paciente teve alta, sem lesão por pressão e se a pele esteve íntegra. Por fim, pessoal, esses 4 tópicos fazem parte das 4 funções administrativas do enfermeiro e logo em seguida, após esse vídeo, o Matheus vai estar explicando para vocês o nosso próximo assunto, que seria a nossa segunda parte do nosso trabalho. Muito obrigada. Eu vou explicar para vocês agora como que vai funcionar a segunda parte do nosso trabalho. Como vocês puderam ver, na primeira parte do trabalho, a Paloma citou aí uma situação e ela aplicou as 4 funções administrativas do enfermeiro nessa situação. Nessa segunda parte do trabalho, nós vamos ter aí a participação de alguns enfermeiros relatando as suas funções dentro de unidades básicas de saúde, e esses enfermeiros trabalham na parte administrativa. Então, diferente da primeira parte, nós vamos conversar agora separadamente sobre cada uma das funções administrativas do enfermeiro, ok? Começando por mim, que sou o enfermeiro Matheus, eu trabalho na UBS Itaquera e dentro da UBS eu exerço aí uma função administrativa. Dentro da unidade eu sou gerente e como gerente eu preciso pensar no planejamento de todas as atividades que acontecem ali. O planejamento é algo muito importante, porque ele antecede todas as outras funções, ou seja, para que as outras funções aconteçam aí de forma correta, precisa existir um planejamento. O planejamento também é algo que precisa ser visto de um modo geral. Você precisa pensar no começo, no meio e no fim. Precisa pensar no que está acontecendo agora, no que vai acontecer durante o percurso, aí, durante o trajeto, e no que vai acontecer no final, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Eu acredito que a finalidade do trabalho seja dizer aí mais ou menos como funciona essas funções na prática. Sendo assim, eu vou citar alguns exemplos do que eu faço dentro da unidade e eu espero que vocês consigam entender como eu planejo aí as atividades que acontecem lá. Eu preciso pensar nas escalas dos funcionários, eu preciso pensar nas férias dos funcionários e nos horários deles, porque a unidade não pode sofrer aí com falta de funcionário em nenhum momento para que os pacientes não sejam prejudicados. Outra coisa muito importante que eu preciso pensar nos agendamentos das consultas. Tanto dos médicos quanto dos enfermeiros. Preciso pensar também em algo que nesse momento não está acontecendo, mas é algo muito importante que acontece nas unidades, que são as reuniões com grupos da região que a unidade atende, que são alcoólicos, usuários de drogas, gestantes, diabéticos, que são bem importantes para a conscientização
dos pacientes em relação ao assunto. Agora as unidades elas estão tendo pronto atendimento para a Covid-19. Então eu preciso me preocupar nesse momento com o fluxo de pacientes dentro da unidade. Eu não posso misturar os pacientes que referem sintomas de Covid com os pacientes que estão aguardando as consultas agendadas. Então nesse momento é outra coisa que eu preciso planejar. Preciso distribuir aí os pacientes de forma correta para que não haja nenhum problema. Eu me preocupo também com a distribuição dos profissionais dentro da unidade, então o médico que vai ficar em tal sala, o enfermeiro que vai ficar em tal sala, vacina em tal sala, essa parte também faz parte do planejamento. E outra coisa também bem importante que eu preciso falar é que eu também preciso me responsabilizar pela quantidade de materiais, medicamentos, vacinas que precisam entrar e sair de dentro da unidade, porque eu tenho acesso aí à quantidade de pessoas que usam a unidade, que moram na região, então eu preciso me planejar em relação à quantidade de materiais que eu posso disponibilizar, que eu tenho para disponibilizar e que eu preciso pedir. Então essa é uma parte muito importante também dentro da unidade. Eu espero que vocês consigam entender aí mais ou menos como funciona essa parte do planejamento. Espero que eu tenha falado de uma forma clara e objetiva. E é isso. Oi, bom dia, eu sou a enfermeira Kaline, eu trabalho na parte administrativa de uma unidade de saúde. Hoje eu vou falar um pouco como eu trabalho a minha parte organizacional. Eu sempre penso que a organização é um trabalho em conjunto, tanto com a minha equipe que eu lidero, quanto os outros setores, os departamentos e as outras áreas, para que todos em conjunto consigam atingir seus objetivos de saúde. Eu sempre penso que eu tenho como missão manter minha equipe muito bem organizada, para que ela consiga trabalhar muito bem e obter bons resultados. Eu também preciso sempre pensar em novas maneiras, novas formas de manter isso, e que faça com que eles pensem que eles também precisam se organizar, também precisam ter a própria organização para que tudo funcione, tudo ocorra bem. Eu sempre penso também que um mentor que saiba muito bem organizar sua equipe, liderar muito bem, ele consegue junto visualizar a atividade meio e a atividade fim. Um exemplo disso seria protocolo de Manchester, por exemplo, seria uma atividade meio. E a qualidade de saúde no fim seria a atividade fim, seria o resultado. Então, sendo assim, ela consegue trabalhar, conseguir bons resultados, ela consegue alocar recursos e ela consegue coordenar atividades de maneiras incríveis. Oi, bom dia, eu sou a enfermeira Júlia, eu trabalho na área administrativa de uma unidade de saúde e hoje eu vou explicar um pouquinho como que funciona a minha área de atuação, que é a área da direção. Então, eu busco sempre tomar frente da situação quando se trata do funcionamento da unidade e das relações interpessoais da equipe. Então, isso inclui a liderança, a condução, a orientação e principalmente a motivação dos profissionais para um propósito em comum, que é a comunicação e o gerenciamento de conflitos e mudanças que ocorrem nesse nosso dia a dia de trabalho. Então, basicamente, eu busco administrar da melhor forma possível e liderar as relações desses membros da equipe, onde está intimamente relacionada com a motivação e com o desempenho que esses profissionais vão obter no seu campo de atuação. Olá, bom dia, sou a enfermeira Júlia e aqui na UBS eu fico responsável pelo controle. E vou falar um pouco para vocês do que eu faço. Eu faço supervisão e monitoro o trabalho dos funcionários e também fico no comando dos pontos de entradas e saídas e também me certificando se eles estão cumprindo os horários. E todas as planilhas de vacinação, atendimentos do mês e outras atividades da unidade, sou eu que encaminho para a supervisão de saúde da região. E por fim, eu tenho que ficar atenta para que os pacientes e os funcionários estejam satisfeitos com o funcionamento da unidade básica de saúde.